Esse vídeo é um guia com informações básicas sobre parto natural para você que está começando a sua jornada, para você que está começando a aprender sobre as diferentes vias de nascimento. Aqui eu vou te explicar de uma maneira bem simples e objetiva praticamente tudo o que você precisa saber sobre parto natural. E eu tenho certeza que se você ficar até o final, você vai ter mais clareza e vai se sentir também mais tranquila com relação a essa opção. Se você não me conhece, meu nome é Ângela, eu sou bióloga, trabalho com educação para o parto e a minha missão é ajudar mulheres a terem partos melhores. Nesse guia eu vou te explicar o que é parto natural, alguns dos principais benefícios dessa via de nascimento, como o parto natural acontece, alguns mitos e inverdades com relação ao parto natural e, por último, eu vou falar um pouco sobre a preparação física e mental para o parto natural. Começando então com o que é parto natural. Parto natural é uma via de nascimento que respeita o processo fisiológico do corpo, minimizando intervenções desnecessárias. O que é uma intervenção desnecessária? É aquela que traz mais desvantagens e riscos do que vantagens. E no parto natural, para que a fisiologia do corpo seja respeitada, apenas intervenções que trazem mais vantagens, que trazem mais benefícios do que riscos, são bem-vindas. O que parto natural não é? Parto natural não é parto sem assistência, e muito menos sem assistência adequada. Todas as formas de nascimento precisam de assistência adequada, e o parto natural não é uma exceção. O parto natural precisa sim ser assistido por uma equipe de profissionais qualificados, uma equipe de profissionais atualizados, e o que pode acontecer é que esses profissionais, ao fazerem uma assistência adequada, não precisam fazer intervenções no processo. Mas isso não significa que eles não estão monitorando o processo e verificando se existe ou não a necessidade de fazer uma intervenção. Parto natural não é um parto sem conforto nenhum. No parto natural, a mulher também pode usar métodos, principalmente não farmacológicos, para aliviar a dor e o desconforto inerentes do processo. Aliás, nessa via de nascimento, o uso de formas não farmacológicas para aliviar a dor e o desconforto do processo são extremamente importantes, porque elas ajudam a mulher a ficar bem, a ficar tranquila e a não liberar hormônios do estresse, hormônios que atrapalham o processo de parto natural. E parto natural não é parto sem planejamento. Muito pelo contrário também, mulheres que desejam ter os seus bebês de parto natural precisam se preparar e precisam se planejar sim para o processo. Não é um processo, não é um parto que acontece assim de qualquer jeito, sem nenhum tipo de preparação, sem nenhum tipo de planejamento. E quais são os benefícios de respeitar a fisiologia do corpo e minimizar o uso de intervenções desnecessárias? Eu já gravei vários vídeos aqui no meu canal explicando em profundidade todos os benefícios do parto normal, os benefícios do parto natural. Então, se você quiser aprender bastante sobre isso, quiser se aprofundar, você pode dar uma olhadinha nesses outros vídeos. Mas, para resumir, para simplificar, o principal benefício do parto natural é que ele favorece um bom desenvolvimento do sistema imunológico do bebê, porque o bebê atravessa o canal do parto e recebe as bactérias que estão presentes ali, e isso não acontece durante uma cesárea, por exemplo. Outro grande benefício do parto natural é que ele facilita o início da respiração do bebê. Quando o bebê atravessa o canal do parto, vários processos acontecem durante essa passagem que vão ajudar o bebê a iniciar a respiração, a começar a respirar sozinho. Porque quando o bebê está dentro do seu corpo, é você que envia oxigênio para ele, ele não precisa usar os pulmões dele para obter oxigênio, né, para respirar, mas assim que ele nasce, ele precisa começar a usar esses órgãos, ele precisa começar a respirar sozinho. E essa passagem, o processo inteiro de parto natural, não só a passagem pelo canal do parto, né? Todo o processo de parto, os hormônios que são liberados durante o parto e a passagem do bebê pelo canal do parto vão impulsionar o início da respiração. E é por isso que os bebês que nascem de parto natural têm menos risco de complicação respiratória no pós-parto e estão menos sujeitos a internações na UTI neonatal. Outro benefício muito importante do parto natural é que ele favorece o início e o bom progresso da amamentação. Isso porque a mãe tem uma recuperação mais rápida, então ela consegue segurar melhor o bebê depois do parto e iniciar a amamentação de uma forma mais eficiente.
e também por causa dos hormônios que são liberados durante o processo do parto, principalmente a ocitocina e a prolactina, que ajudam na preparação das glândulas mamárias e no início da amamentação. E por último, outro grande benefício do parto natural é o menor risco de infecções e hemorragias quando comparado à cesárea. Então eu já te expliquei o que é parto natural, o que não é parto natural e alguns dos principais benefícios. Agora eu vou te explicar como acontece o parto natural. Claro que de forma bastante resumida, porque o parto natural é um processo razoavelmente complexo, mas de maneira geral é mais ou menos assim que acontece. No final da gestação, o bebê, quando ele está pronto para nascer, envia sinais para o corpo da mãe e esses sinais iniciam o processo de parto. Então, os sinais que o bebê envia vão aumentar a liberação de alguns hormônios pelo cérebro da mãe, principalmente a ocitocina, e esse hormônio vai começar a fazer o útero da mãe contrair. Essas contrações do útero vão, primeiro, abrir o colo do útero, que é a abertura do útero. Uma vez que o colo do útero está completamente aberto, ou seja, quando a dilatação total acontece, as contrações começam a então empurrar o bebê para ele atravessar o canal do parto, que é o canal que está logo abaixo do colo do útero. Então a gente tem o útero, o colo do útero e depois do colo do útero, o canal do parto. Só que depois que o bebê nasce, ainda tem um pedaço dele dentro da mãe, que é a placenta. A placenta é um órgão do bebê que está colado, né, que está aderido à parede interna do útero. E depois que o bebê nasce, esse órgão, a placenta, desprende, descola da parede interna do útero e também é liberado, também é expelido pelo útero através das contrações. Então, para resumir de maneira bem básica, o que acontece durante o parto natural é que o bebê envia sinais para o corpo da mãe, dizendo que está pronto para nascer. Esses sinais ativam a liberação, a produção de ocitocina pelo corpo da mãe. Essa ocitocina faz o útero contrair. As contrações do útero abrem o colo do útero e empurram o bebê para ele atravessar o canal do parto. Aqui no meu canal eu tenho um vídeo bem completo explicando direitinho tudo o que acontece durante o processo de parto, tudo o que acontece em cada uma das fases. Eu vou deixar ele aqui no final para você dar uma olhadinha depois. É muito comum que as mulheres sintam medo e insegurança com relação ao parto. E eu quero te explicar aqui nesse vídeo como que esse medo, como essa insegurança impacta esse processo fisiológico que eu acabei de descrever. O medo e a ansiedade ativam a liberação de hormônios do estresse e esses hormônios atrapalham o funcionamento adequado do útero. Vão fazer o útero contrair de forma menos eficiente e também de forma mais dolorosa. E é por isso que a tensão na hora do parto faz o parto ser mais complicado, ser mais longo e ser também mais difícil e mais doloroso. E agora eu quero explicar alguns mitos e inverdades sobre o parto natural. O primeiro mito é: parto natural é um processo extremamente doloroso. O parto natural é um processo fisiológico que está sim associado a desconforto, a dor, mas ele não precisa ser um processo extremamente doloroso. A dor gerada num parto natural, num parto fisiológico, ela é uma dor tolerável e ela é uma dor bem-vinda, ela não é uma dor patológica. A dor patológica é a dor que te diz que tem alguma coisa errada no seu corpo, que te diz que alguma coisa precisa ser consertada. Já a dor do parto natural é uma dor natural e que não sinaliza um processo patológico, muito pelo contrário, sinaliza um processo fisiológico e necessário. E existem várias formas de diminuir esse desconforto inerente do processo e assim poder ter uma experiência de parto natural que não é extremamente dolorosa. Lembrando que na natureza, o corpo da mulher e também das fêmeas das outras espécies de mamíferos está programado para produzir, para liberar substâncias de alívio da dor durante o parto, substâncias com efeito analgésico para ajudar a mulher, né, para ajudar as fêmeas dos outros mamíferos a lidarem bem, a lidarem melhor com esse desconforto inerente do processo. E no caso da espécie humana, além dessas substâncias naturais produzidas pelo corpo, também métodos não farmacológicos de alívio da dor e do desconforto podem e devem ser usados para ajudar a mulher a ter uma experiência o mais confortável e mais positiva possível. Outra inverdade relacionada ao parto natural é que ele sempre tem que ser em casa. Parto natural é sempre parto domiciliar. E não. De novo, o parto natural é um parto com
o mínimo de intervenções desnecessárias possível, e um parto natural pode sim acontecer num hospital ou numa casa de parto. O que diz se o parto é natural ou não é aonde ele acontece, mas como ele acontece. E agora eu quero falar um pouco sobre a preparação para o parto natural, que envolve não apenas o seu preparo físico e emocional, mas também a escolha do local onde o seu parto vai acontecer e principalmente a escolha dos profissionais que vão dar assistência ao processo de parto. Com relação à preparação do corpo para o processo de parto, eu acabei de gravar um vídeo aqui no meu canal falando bastante sobre isso, com uma rotina de prática simples para preparar o seu corpo para o momento do parto. Então você pode dar uma olhadinha nesse vídeo depois para aprender mais sobre isso. Com relação ao preparo emocional, que nada mais é do que o fortalecimento da sua mente para passar pelo processo de parto, esse tipo de vídeo que você está assistindo já faz parte do preparo emocional, né? Você está adquirindo informações, você está aprendendo sobre o parto natural e isso com certeza vai ajudar você a se sentir calma, a se sentir mais tranquila durante o processo de parto e a minimizar a liberação daqueles hormônios que eu disse que atrapalham o processo. O preparo mental, o preparo da sua mente durante a gestação é extremamente importante justamente por causa disso. Porque quanto mais calma e tranquila você estiver durante o processo de parto natural, mais você ajuda o seu corpo a trabalhar da forma que ele está programado para trabalhar. Então pensa que o seu corpo está programado para fazer algo durante o parto, né? Ele está programado para fazer o trabalho de fazer o seu bebê nascer e a sua mente vai estar ali junto com o seu corpo, ajudando ou atrapalhando ele. E quanto mais fortalecida a sua mente estiver, quanto mais preparada ela estiver, mais ela vai ajudar o seu corpo e favorecer o progresso fisiológico do processo. Com relação à escolha do local e dos profissionais, você provavelmente sabe que a postura dos profissionais com relação ao parto natural varia bastante, então é importante que você se certifique de que o profissional que vai te atender é um profissional que minimiza o uso de intervenções desnecessárias e, por isso, sabe dar uma assistência adequada ao parto natural. Você vai conseguir entender isso conversando com o seu profissional, fazendo perguntas sobre parto natural para ele, como ele acha que pode ajudar você a alcançar uma experiência de parto natural e, dependendo do que ele responde para você, você vai conseguir ter uma ideia se ele é um profissional adequado para dar assistência a um parto natural. Lembrando que, mesmo com todos os benefícios que o parto natural tem, não são todas as gestações que permitem um parto natural. Como eu já falei, o ponto não é um parto sem intervenções, mas é um parto sem intervenções desnecessárias. E uma intervenção desnecessária é aquela que traz mais risco e desvantagem do que vantagem. Para ajudar você na sua preparação para o parto natural, eu quero indicar um livro para você, que é o livro Parto Ativo, da Janete Balascas. Esse é um livro muito importante, muito completo, que vai com certeza ajudar você na sua jornada de preparação para o parto natural. E se você quiser se aprofundar ainda mais, você pode fazer um curso de preparação para o parto. E para isso, claro, eu quero convidar você a conhecer o meu programa de preparação para o parto, cujo link eu vou deixar na descrição desse vídeo. O meu programa é um programa com foco em técnicas de relaxamento que você pode usar na hora do parto para se sentir tranquila, calma e focada. E lá eu também ensino várias formas, vários métodos não farmacológicos de alívio da dor que vão ajudar você a ter uma experiência de parto não só mais positiva, mas também mais confortável. Agora me conta nos comentários o que você achou desse guia para iniciantes e em que momento da sua jornada de preparação você tá. Se você já está grávida, com quantas semanas você tá, ou se você não está grávida ainda, mas já está começando a se preparar e a estudar sobre esse assunto. Vou deixar aqui na tela final 2 vídeos para você assistir depois. Um vídeo onde eu explico as fases do parto normal e o outro vídeo onde eu falo mais sobre os benefícios do parto natural. Eu espero muito que esse vídeo aqui tenha te ajudado pelo menos um pouquinho e eu vejo você no próximo vídeo.